Bom, em termos de ligas, entre as ligas comerciais, a gente tem basicamente as ligas ferrosas e as ligas não ferrosas. As ligas ferrosas, obviamente, são todos os aços e os ferros fundidos. E as ligas não ferrosas, então eu tenho ligas de alumínio, de cobre, níquel, titânio, cobalto, diferentes tipos de materiais. E aí a gente tem que pensar o seguinte, a seleção de materiais, ela sempre vai optar pelo produto de menor custo que atende aos requisitos de utilização ao longo de toda a vida. Tá? Então, a gente, obviamente, o material que você tem em maior disponibilidade na natureza é o ferro, que está na forma oxidada na natureza, e a gente vai ter que gastar um pouquinho para a gente levar esse ferro oxidado a uma forma metálica, mas ele está em abundância aí na Terra e é obviamente o material que mais vai ser utilizado nas ligas metálicas. Só que a gente tem diferentes tipos de aços, né? Aliás, milhares de tipos de aços diferentes. A gente tem os aços carbono comuns, a gente tem os aços que você bota um pouco de elemento de liga para garantir algumas propriedades. Você tem um aço que você pode botar muito elemento de liga para garantir outras propriedades. E você tem também os ferros fundidos. Esses entre as ligas ferrosas. Algumas são obtidas por alguns processos fabris, outras são obtidas por outros processos fabris. Tem, por exemplo, aços onde eu boto uma quantidade pequenininha de elementos de liga, que são os microligados, mas aí eu vou e dou várias conformações mecânicas para obter uma dada propriedade. Esses aí são todos os materiais com tratamento termomecânico que obtêm resistência mecânica bem alta, embora sejam praticamente aço carbono, com uma microliga que o somatório dos elementos de liga não chega nem a 0,1% em peso do material, mas eu obtenho resultados fantásticos de propriedades. Ou seja, eu preciso de uma composição química, eu preciso de um processamento para atingir uma determinada propriedade. Sempre que eu tiver algum tipo de processamento para obter uma propriedade, então eu já tenho uma composição química e um processamento, quanto mais aprimorado for esse processamento, mais caro vai ser o material. Quanto mais elemento de liga eu colocar, mais caro vai ser o material. Até porque, para eu colocar os elementos de liga, eu sempre coloco qualquer elemento de liga quando o material está no estado líquido. Então, eu vou ter que ter uma metalurgia a mais durante o processo de obtenção daquele material. Então, vamos pensar nisso. Eu tenho sempre ligas ferrosas, ligas não ferrosas. Eu vou usar as ligas não ferrosas onde a relação entre o custo e o benefício seja favorável. Então, eu não vou usar uma liga não ferrosa se eu puder usar uma liga ferrosa. Quais são as ligas ferrosas? As ligas ferrosas são os ferros fundidos e os aços. Existem muitos diferentes tipos de ferros fundidos, mas os ferros fundidos eles são obtidos na forma fundida. Né? Por quê? Na verdade, ferro fundido é uma liga, mas além disso ele é obtido na forma fundida. Por quê? Porque é um material que tem tanto carbono que qualquer processo de conformação dele já seria dificultado. Então, ele é o mais barato que existe, porque, primeiro, ele é um material que tem menos processamento no líquido e ele é um material que tem menos processamento depois que solidificou. Ou seja, não tem conformações mecânicas, o máximo que ele tem depois é um tratamento térmico. Depois eu tenho os aços. Então, eu tenho os aços ao carbono, carbono comum, que tem vários teores de carbono. Eu posso ter aços de baixo carbono, aços de médio carbono, aços de alto carbono,
mas esse material ele não tem elementos de liga que promovam algumas propriedades, que é o que eu vou querer na hora que eu tiver uma metalurgia de panela, onde eu vou ter um processo secundário para colocar elementos de liga. Então, quando eu colocar elemento de liga, já está custando um pouquinho mais caro. E eu vou colocar elemento de liga sempre que eu quiser alguma propriedade. Quais são as propriedades? A gente tem aquelas propriedades básicas: resistência à corrosão, resistência mecânica, tenacidade, resistência ao calor. Então, essas propriedades eu vou obter através da adição de alguns elementos na composição química do material. Óbvio que quando eu adicionar elemento de liga, o material vai custar um pouco mais caro, normal. Então, eu tenho entre os aços o carbono comum, não tenho nenhum elemento de liga que vá conferir uma propriedade específica, mas isso não quer dizer que o aço carbono comum seja só ferro e carbono, né? Porque durante o próprio processamento eu tenho a adição de alguns elementos, como desoxidantes, dessulfurantes, que eu vou adicionar para eu poder obter um aço com uma característica boa, embora eu não esteja colocando aquele elemento para dar uma propriedade específica. Eu estou colocando aquele elemento para eu conseguir obter um aço que tenha uma quantidade de gases mais baixa, que tenha uma quantidade de impurezas mais baixa. Eu faço isso quando ele está no líquido e eu utilizo muito algumas escórias. Bom, aí eu tenho então que um aço carbono comum, ele já tem na composição química dele o ferro, o carbono. O carbono, para ser aço, tem que ser um carbono abaixo de 2%. Tá? Mas para ser um aço carbono comum, eu não elevo o teor de carbono a mais de 0,8. E quando a gente pensar num diagrama ferro-carbono, a gente vai entender melhor essa coisa do eutetoide, né? O aço eutetoide seria o aço carbono comum que tem a maior quantidade de carbono. Então, os aços eu vou ter aí sempre abaixo de 2% e aço carbono comum perto aí do eutetoide, que seria 0,8% de carbono. Aí eu tenho os aços de baixa liga. O que é a diferença entre um aço de baixa liga e um aço de alta liga? Então, realmente, as literaturas dizem 5% de elementos de liga no somatório, outras literaturas dizem 8% de elementos de liga, é o que caracterizaria um aço de baixa liga. Acima disso, eu já começaria a ter um aço de alta liga. Mas o que a gente pensa metalurgicamente que significa? Então a gente tem que lembrar que o ferro, ele tem uma característica muito especial. Então, o ferro, assim como qualquer material metálico, no estado líquido tem uma estrutura amorfa. E na hora que solidifica, começa a formar uma estrutura cristalina. Especificamente no caso do ferro, ele forma uma estrutura cúbica de corpo centrado. E é interessante porque a fusão ocorre perto dos seus 1500 graus, mas logo depois, quando está resfriando, aquela estrutura cristalina sofre um rearranjo e ela se transforma numa estrutura cúbica de face centrada. Esse rearranjo, né, é uma transformação daquela fase sólida cúbica de corpo centrado na fase sólida cúbico de face centrada. A cúbica de corpo centrado chama ferrita e a cúbica de face centrada chama austenita. E a gente tem, então, uma transformação de fase que acontece a uma dada temperatura. E quando começa a resfriar, esse material que era líquido solidifica como cúbica de corpo centrado ferrita delta, se transforma em cúbica de face centrada austenita, que daqui a pouco, perto dos seus 900 graus, se transforma de novo numa estrutura cúbica de corpo centrado, ferrita alfa dessa vez. A ferrita delta é a ferrita da solidificação. É o primeiro sólido que forma, é delta. E a ferrita alfa é aquela estrutura cúbica de corpo centrada formada a partir da austenita, ou seja,
a partir da estrutura cúbica de face centrada. Então, eu tenho lá que o material, o ferro, ele sofre uma transformação alotrópica. E é interessante, porque essa transformação alotrópica, ela vai permitir que durante os diferentes tratamentos térmicos ou os diferentes tratamentos termomecânicos ocorram várias reações e a gente vai conseguir, através de diferentes ciclos aplicados, a gente vai conseguir diferentes estruturas no material e essas diferentes estruturas vão me dar diferentes propriedades. Então, é essa coisa da transformação alotrópica e a movimentação que eu vou ter das temperaturas e das velocidades com que as coisas vão acontecer, que eu vou obter as propriedades nos aços. E nos aços baixa liga, o que eu vou ter é justamente que esses elementos de liga vão mexer com essas temperaturas e com as diferentes transformações que vão acontecer durante temperaturas mais altas, justamente para modificar essas propriedades. Isso vai acontecer com os aços baixa liga. Eu vou pegar aí nos aços baixa liga, eu vou alterar as temperaturas pela presença dos elementos de liga, eu vou favorecer algumas transformações que vão acontecer em alta temperatura, basicamente precipitações, e eu vou conseguir modificar recristalizações dentro do material em alta temperatura, e isso vai me conferir propriedades especiais. Então, os aços baixa liga são justamente aços onde eu coloco uma quantidade de elementos de liga para promover essas reações, mexendo com essas temperaturas de transformação e essas velocidades de resfriamento. Então, nos aços de baixa liga, eu vou trabalhar muito com a questão cinética das reações. Enquanto que os aços de alta liga, o que eu vou fazer? Eu coloco tanto elemento de liga, mas tanto elemento de liga, que eu posso suprimir as transformações alotrópicas, por exemplo. Então eu posso colocar tanto cromo no material que quando ele solidificar numa forma cúbica de corpo centrado, aquela cúbica de corpo centrado vai existir até a temperatura ambiente, não vai ter mais transformação alotrópica. Ou eu posso botar tanto níquel no material que o níquel vai suprimir a estrutura cúbica de corpo centrado e ele vai solidificar como uma estrutura cúbica de face centrada e aquela estrutura cúbica de face centrada vai existir até a temperatura ambiente. Então, assim, quando eu tenho aços de alta liga, eu já vou trabalhar nas questões termodinâmicas, eu vou trabalhar nas questões de equilíbrio, enquanto que nos aços de baixa liga eu vou trabalhar nas questões cinéticas, eu vou mexer com as velocidades. Então, é basicamente isso que separa o que são os aços de alta liga para os aços de baixa liga. Nos aços de baixa liga, eu vou ter tratamentos térmicos, tratamentos termomecânicos. Nos aços de alta liga, eu vou estabilizar fases. Óbvio que eu também vou trabalhar com tratamentos térmicos em alguns materiais, eu também vou favorecer endurecimentos por precipitação, mas, basicamente, eu vou trabalhar nos diagramas de equilíbrio, enquanto que nos materiais de baixa liga, nos aços de baixa liga, eu vou trabalhar nas curvas de transformação. Basicamente isso. E eu só vou usar as ligas não ferrosas quando eu quiser pesos mais leves em alumínio, por exemplo, efeitos muito especiais de troca térmica ou de condutividade elétrica, se eu quiser um cobre, por exemplo. Eu quero grandes
resistências à corrosão, à temperatura, em ligas de níquel, de cobalto. Eu quero alguma resistência específica à corrosão em ligas de titânio. Então eu vou usar os não ferrosos em aplicações muito específicas. E eu vou usar basicamente as ligas ferrosas na maioria das aplicações. Eu só uso uma liga não ferrosa quando eu não consigo utilizar um aço, porque eu também tenho aços muito especiais, né? Eu tenho aços de alta liga que são extremamente resistentes à corrosão, ao desgaste, ao calor. Então, esse é um apanhado rápido do que são as ligas de aplicação comercial, as ligas metálicas de aplicação comercial.